Vamos agora à questão número 7, e eu queria falar que definitivamente essa é a questão mais difícil de toda a prova. Você vai ver que a solução dela vai ter poucas linhas, mas é uma grande dificuldade que a gente tem em achar que linhas são essas. Tá? Não é uma questão fácil, é uma questão até bem complicada. E, bom, na hora da prova, com certeza eu a teria pulado, talvez escrito uma equação ou outra, mas com certeza não teria feito na hora da prova, tá? Inclusive, eu só consegui fazer porque um colega meu me ajudou, senão não teria conseguido resolver sozinho essa questão, não. Mas vamos lá. Deseja-se focalizar um feixe monocromático paralelo em torno do ponto F. Devido ao baixo comprimento de onda e efeito de absorção, não é possível utilizar uma lente convergente usual para focalizar essa radiação. Como alternativa, utiliza-se uma rede de difração constituída por um arranjo de anéis concêntricos em torno de um círculo absorvedor de raio R1. Os anéis intercalam regiões de obstáculos absorvedores e sem obstáculos, que é a parte cinza. Obtenha uma expressão para os raios Rn dos anéis concêntricos que podem ser absorvedores, N ímpar, ou sem obstáculos, N par, em função de lambda. R1 da distância F, dos anéis ao ponto F e do índice inteiro N, de forma que o arranjo funcione como um focalizador. Tá? Então vamos lá, para a gente entender um pouquinho essa questão. Na condição em que a gente vai focalizar a luz, vamos botar aqui o nosso objeto, né? A gente quer que os raios que atravessem a rede de difração, ou seja, os que passam pelos anéis sem obstáculos, eles tenham uma interferência construtiva e aí focaliza no ponto F. De novo, nós vamos ter buracos, certo? Aqui, ó, D1, D2, D3, pá, Dn. Por onde a luz passar, a rede de difração tem que ter interferência construtiva. O que isso significa? Que a posição em que os obstáculos foram colocados são os pontos de interferência destrutiva. Então seria uma rede de difração que a gente teria lá, construtivo e destrutivo, certo? Aí na parte destrutiva eu tampei, não deixei passar a luz. E aí eu só vou ver as interferências construtivas. É isso que está acontecendo no problema, tá? Então, a gente pode escrever o seguinte, que por onde a luz passa, há interferência construtiva. E ele fala para a gente isso no enunciado, né? Cadê? Podem ser absorvedores N ímpar ou sem obstáculos N par. Então, N par é onde tem interferência construtiva. Por onde a luz não passa, deveria haver, né, a interferência destrutiva, que seria o N ímpar. Ok? Então, é isso que está acontecendo no problema. A segunda característica que a gente vai usar é que não tem uma única possibilidade, né? Porque a gente sabe que a interferência, para ser construtiva, as ondas estão todas em fase, né, passando a rede, pode ser a diferença de caminho 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda e assim sucessivamente, tá? Eu vou usar aqui a condição de mínimo de diferença de caminho, ok? Ele não deixa isso claro, então vamos explicitar isso. Para ser construtiva, a diferença de caminho tem que ser 1 lambda. Para ser destrutiva, a diferença de caminho tem que ser meio lambda, ok? Agora nós vamos escrever as diferenças de caminhos para cada n par ou ímpar, tá? Vamos lá. Construtivo são os n's pares. Então, por exemplo, D2 menos D0 não tem, né? Então, D4 menos D2 tem que ser 1 lambda. D6 menos D4 também 1 lambda. E assim sucessivamente. Lembrando que essa é a condição de mínimo, tá? Poderia ser D4 menos D2 10 lambda? Poderia. Todos os outros seguiriam esse mesmo padrão, tá bom? Para a interferência destrutiva vai acontecer a mesma coisa, só que agora para os ímpares. Então, D3 menos D1 é lambda sobre 2. D5 menos D3 é lambda sobre 2. E assim sucessivamente, ok? Agora vem a parte chave do problema. O que aconteceria
se eu tivesse uma diferença de caminho entre um par e um ímpar. Por exemplo, se eu tivesse D2 menos D1, né, consecutivos, sempre que a gente está trabalhando. Tá? Bom, pensa assim, ó, se entre dois pares eu tenho um lambda, e entre dois ímpares eu tenho um lambda sobre 2, se eu tivesse uma interferência de dois consecutivos, ou seja, um par com um ímpar, o que aconteceria é que teria uma interferência destrutiva também. E por que isso, né? Se não ocorresse essa interferência destrutiva sem o obstáculo, eu não preciso do obstáculo. Ou seja, a presença do obstáculo é para poder não acontecer essa interferência destrutiva. Então essa é toda a função que o obstáculo tem. Tá? Então 2Ds consecutivos é lambda sobre 2. Teria uma interferência destrutiva. O que eu faço? Eu coloco o obstáculo nos ímpares e não deixo isso daqui acontecer. Tá? Então, na verdade, isso não acontece por causa dos obstáculos. Por isso que focaliza, né, tudo num lugar só, fazendo só interferências construtivas. Nenhum dos outros acontecem, tá, por conta do obstáculo. Então, o que a gente está vendo é o que aconteceria. Ok? Segue, né, a ordem. Então, D3 menos D2 também é lambda sobre 2. E aí, reticências. E aí, o que a gente vai fazer agora é aplicar a soma telescópica, né, que é somar todos esses caras aqui. Aí repara que o D2 corta, o D3 corta, né, o D4 corta, só vai sobrar o DN e o D1, tá? E aí a gente somou isso, o nosso último termo era DN menos DN menos 1 igual a lambda sobre 2. Então a gente somou de 1 até N menos 1, ok? Então são N menos 1 termos, lambda sobre 2. Foi? Aqui, basicamente, o problema está resolvido. O que a gente vai fazer agora é olhar para a figura, né, que a gente não olhou ainda, e ver esse Pitágoras aqui. Tá vendo esse Pitágoras? No caso, vamos fazer o Pitágoras com grandão, né? Rn, Dn e F. Então, a gente vai fazer que Dn ao quadrado é igual a Rn ao quadrado mais F ao quadrado. Só que quem é o Dn? Passa o D1 para o outro lado, entendeu? Porque aí vai ficar o Rn só em função do D1, que é a única coisa que ele falou que a gente tem, né? Cadê? Obtenha em função do F, né? E do número inteiro N. Ok, do R1. Tá? Então o R1 ele é fornecido pra gente, tá? Então, ó, vai ficar F ao quadrado mais Rn ao quadrado na raiz quadrada, menos F ao quadrado mais R1 ao quadrado. Que é isso? É o Dn e o D1, ok? Ó, passei o quadrado para o outro lado, tá bom? Isso é N menos 1, lambda sobre 2. Como a gente quer o Rn, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse cara para lá, vou passar o quadrado para o outro lado, vou passar o F subtraindo e vou tirar a raiz quadrada. Então, ó, passei a soma para o outro lado, passa o quadrado, eleva ao quadrado, passa o F subtraindo e tira a raiz quadrada de tudo agora. Essa é a resposta. Entenderam por que a questão é difícil? É a interpretação dela que é bem complicada. Para mim, essa foi a questão mais difícil da prova. Embora a questão 3 tenha sido a que eu demorei mais para resolver por conta das posições lá, né, dos inícios, das funções horárias e tal, era uma questão que eu sabia o que fazer, eu sabia o que tinha que fazer. Essa daqui eu não tinha nem entendido o enunciado direito para poder começar. Por isso que eu achei essa daqui a mais difícil da prova. Tá bom? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode colocar suas dúvidas aqui nos comentários e compartilha com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir lá no Instagram, @edwardfísica.